Então, inicialmente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais membros da mesa, senhores vereadores, os internautas, a imprensa e, principalmente, o público aqui presente. Fico satisfeito e honrado de ver o professor Mário aqui. Eu liguei para ele, ele imediatamente disse, não, eu vou lá, Osmar. E fez mais do que isso, na verdade. Trouxe a sua turma de alunos junto. Muito obrigado, professor. E antes de adentrar o assunto, eu quero, inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesta casa tão importante e perante um público tão seleto. Fazer um agradecimento especial, com a permissão de vocês, à minha esposa Solange, à minha filha Patrícia, que, assim, rapidamente, quando eu voltei para casa depois do meu AVC, eu tinha 100% de dependência e foram elas que me deram apoio e me permitiram a recuperação. Também agradecer à doutora Neide Radol, a terapeuta ocupacional, que há 4 anos e meio tem trabalhado comigo nesse processo da minha recuperação física. Muito obrigado. Então, o assunto hoje, Observatório Social, é para mim um assunto particularmente especial. Que todos nós, com certeza, já fizemos isso. A gente se habituou muito a criticar os ocupantes dos cargos públicos, sejam vereadores, prefeitos e por aí afora. E o que nós, como cidadãos, fazemos para mudar esse estado de coisas? Porque, no final das contas, os ocupantes dos cargos públicos são simplesmente um reflexo de nós como sociedade. Desculpe pelo meu posicionamento meio torto, mas por enquanto é assim mesmo. Eu tenho mais a que agradecer por poder estar nessa condição. E assim, rapidamente, desde que me aconteceu o AVC, que foi no momento onde exatamente eu estava no auge da minha carreira profissional, e de repente eu fui pego de surpresa mesmo, mas desde o primeiro momento eu aprendi a aceitar isso como uma mensagem de Deus. Nunca me conformei, tanto que eu estou há 4 anos e meio batalhando para recuperar minha condição. Hoje ainda tenho uma condição deficiente no meu braço, na minha perna esquerda, mas tenho convicção de que eu vou recuperar isso também. E todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. É importante paciência e perseverança. E saber que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo tem uma razão maior de ser. E eu, pessoalmente, pude, depois disso que me aconteceu, repensar a minha vida, rever muitos valores, né? Eu fico pensando, se eu tivesse continuado na minha atividade normal, certamente hoje eu não poderia estar usufruindo dessa condição e dessa convivência com vocês aqui. Então, se tem coisas que provocam restrição, também existem as compensações. Bom, vamos lá para o Observatório Social. Primeiro, o que é o Observatório Social? É uma organização que está presente em 14 estados brasileiros, em mais de 100 municípios, e ele é formado por representantes da sociedade civil organizada. Então, a crítica é da essência do ser humano. Mas, se nós só ficarmos criticando, certamente as coisas não mudarão ou não atingirão aquele nível que a gente espera que atinjam. Então, é preciso mais envolvimento de todos nós. Acho que eu esqueci de cumprimentar a imprensa, né? Muito obrigado pela presença. Vocês são muito importantes porque, além do público que está aqui hoje, vocês vão levar tudo o que aconteceu aqui para muitas outras pessoas que não puderam estar presentes. Obrigado.
Bom, o agora vereador Fernando Malão, quando ele era prefeito, eu estava ocupando a presidência da Associação Empresarial. Naquela época, a crise começou forte aqui em São Bento, e nós fomos numa comitiva aqui de São Bento conhecer a Associação Empresarial de Maringá, que tinha passado por um processo muito semelhante ao de São Bento, embora lá a economia seja calcada na agricultura, né, e não na indústria, mas a Associação Empresarial lá teve um papel extremamente importante na revitalização e na reconquista do poder econômico de Maringá. E lá nós conhecemos iniciativas muito positivas. Cooperativa de crédito, incubadora de empresas que nasceu naquela... Isso que tanto se fala, né, de parcerias público-privadas, a incubadora é um exemplo concreto disso aqui em São Bento. Tem a participação do poder público e da iniciativa privada, e é de fato, como disse o vereador, um modelo de sucesso. E tudo isso vai propiciar que São Bento tenha brevemente um parque tecnológico lá onde está instalado a incubadora, o Senai, o DESC. Então tá a academia lá, tem a IFETEP, que é a incubadora de empresas, vai ser construído lá o Centro de Inovação agora, e também o Instituto Federal Catarinense. Mas eu queria aproveitar isso, não sei se todos com certeza não tiveram a oportunidade de estarem presentes no lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal Catarinense. E eu ouvi lá o depoimento do reitor Francisco Sobral e fiquei impressionado com o que ele falou. Falou com um entusiasmo de São Bento, da sua economia, do seu estilo de construções, do aspecto turístico, que muitas vezes nós não valorizamos. E ele, como uma pessoa que não é da cidade, falou disso de uma forma tão positiva. Então nós temos muitas coisas boas para nos orgulharmos. Então, a ideia do observatório, eu ouvi pela primeira vez lá em Maringá e me apaixonei pela ideia desde lá, porque lá eles conseguiram envolver, não lembro exatamente o número de entidades da sociedade civil, mas Rotary Club, Lions, Associação de Moradores, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, enfim, todas as entidades representativas da sociedade civil. Aqui em São Bento nós estamos caminhando nesse processo, estamos iniciando, engatinhando ainda. Em dezembro de 2013, fizemos a Assembleia de Constituição do Observatório, está formalmente constituído e me escolheram para presidir esse observatório pelo período de dois anos. E como eu estou aposentado e inativo, e eu gosto muito da ideia do observatório, ok, vamos em frente. Então a gente está ainda fazendo os contatos, né? Procuramos as academias, Univille, a UNC e a UDESC, porque nós precisamos constituir um corpo de técnicos que são os que efetivamente vão fazer o trabalho operacional. O que é o trabalho do observatório? O mais importante é contribuir com o executivo municipal, bem como o legislativo também. Não vem para substituir nenhum trabalho das entidades que aí estão, principalmente dos senhores vereadores ou até do Ministério Público, mas vem como alguém que queira somar nesse processo. Então a ideia é fazer um monitoramento das licitações públicas que acontecem, e sempre a forma de atuação é uma forma preventiva, porque todos nós sabemos que o dinheiro público, que assim que saiu do cofre, fazer com que ele volte, basta ver o Nicolau lá em Miami, né? O juiz Lalau. Nós estamos com o apoio da CISBES, embora o observatório não tenha uma relação com a CISBES está entrando com uma parte da estrutura, né? O local
sistemas de internet, computadores, e usando um pouco da estrutura de pessoas lá, inclusive, né, Marcelo? Isso tem nos facilitado o trabalho, porque a nossa dificuldade inicial é, sem dúvida, conseguir recursos para fazer essa coisa andar. Por isso, nós fomos conversar com as universidades para ver se viabilizávamos a vinda de estagiários cedidos pelas universidades. Infelizmente, até agora, só a UDESC deu um retorno positivo, estamos lá com um estagiário, mas isso é muito pouco pelo tanto que nós esperamos que o Observatório venha trazer de contribuição para toda a sociedade. E, além disso, o Observatório Social é de São Bento do Sul, mas nós vamos atuar também em Campo Alegre e Rio Negrinho. Não tem sentido criar um observatório em cada município, porque isso teria custos para cada um, né? Nós podemos centralizar isso aqui e destacar dentro da equipe de pessoal alguém que vai olhar especificamente Rio Negrinho e alguém que olhe Campo Alegre. Então, como eu disse, a ideia é atuar preventivamente, no sentido de, quando sair uma determinada licitação, o Observatório Social do Brasil define procedimentos, padrões para todos os observatórios do Brasil. Então, não é o meu julgamento ou o julgamento do Dr. Ricardo que vai dizer que isso está certo ou está errado. É a sistematização que vai nos dar esse direcionamento. Então, como tem mais de 100 municípios, Brasil afora, onde isso já é feito, todas as licitações alimentam um sistema. Então, tem um banco de dados muito importante já hoje, definindo os preços mínimos e máximos de diversos produtos e serviços adquiridos pela municipalidade, seja pelo executivo, seja pelo legislativo. E quando sair desse padrão, o procedimento o procedimento do observatório é formalmente fazer uma comunicação ou para o executivo ou para o legislativo, conforme o caso, apontando a incorreção e pedindo providências para que isso seja sanado. O observatório não tem nenhum poder de polícia, naturalmente, né? Isso é muito mais com a Câmara de Vereadores e com o Ministério Público. Aliás, o Observatório Social do Brasil tem um convênio com o Ministério Público de Santa Catarina e o nosso observatório também está conveniado nesse sentido. Mas essa nem é a maior preocupação, porque a gente parte da premissa de que a maior parte dos ocupantes de executivos e legislativos são pessoas de bem e empenhadas em fazer o melhor. E todos nós também sabemos que é impossível uma pessoa só conseguir controlar tudo o que acontece dentro de um paço municipal, né? Porque tem a sua equipe e tem que ser assim. Então, o observatório vem no sentido de contribuir com esse aspecto, justamente. É muito como se faz nas empresas privadas, na verdade. Normalmente tem uma diretoria executiva, tem um conselho de administração e tem uma auditoria independente. É o que se chama na iniciativa privada de governança corporativa. Por que na área pública não se pode fazer isso também? E essa soma é que vai fazer com que a gente tenha mais eficiência na aplicação do recurso público. É isso que se busca, na verdade. E o observatório tem também um componente que é educação fiscal. Trabalhar muito forte nisso, né? E só para começar a contar a história, doutor Ricardo, os jovens empreendedores de todo o Estado tinham no seu feirão do imposto a sua maior atribuição. Mas o feirão do imposto aparentemente cumpriu o seu papel e hoje existe uma legislação dizendo que no documento fiscal deve estar segregado o valor do produto, do serviço e do imposto, né? Então, aqui na Associação Empresarial, o nosso núcleo dos jovens empreendedores, capitaneados pelo Dr. Ricardo Kuroski, se interessaram pelo projeto do Observatório Social e trabalharam muito para trazer isso para cá. Então, essa questão da educação fiscal, infelizmente, a gente ainda ouve muitas pessoas falar assim: imposto eu não pago, no meu salário não vem descontado imposto de renda.
Então a ignorância, infelizmente, ainda é muito grande, né? Mas todos nós sabemos ou deveríamos saber, e todos nós consumimos um insumo básico, que é energia elétrica. E na fatura de energia elétrica, 40% do valor é tributos. Então todos pagam, sim, e pagam muito. Então a atuação do observatório é uma atuação política, sim, mas sem qualquer atuação política partidária, independente de quem seja ocupante dos cargos públicos no momento. O observatório vai atuar sempre de forma imparcial. E um dos pré-requisitos é que o presidente jamais tenha vinculação político-partidária. Aliás, como falou o vereador Edmar, numa das sessões anteriores, esse negócio de partido virou uma verdadeira orgia, né? Está todo mundo abraçado. Ideologia deixou de existir. E eu, pensando nisso, fico imaginando, acho que a única ideologia que ainda existe é no PCP, né, que é o Partido dos Cargos Públicos. Esse tem uma definição clara do que querem e batalham para isso, né? Mas fora disso, infelizmente, questão de situação, oposição, está tudo muito junto e misturado, né, Ed? Então, um dos nossos grandes objetivos é estimular a cidadania fiscal. O que é essa coisa bonita chamada cidadania fiscal? Bom, isso acho que todos nós sabemos. Nós trabalhamos 12 meses por ano e levamos para casa só o salário correspondente a 7 meses, porque 5 meses vai exatamente para pagar a carga tributária. É uma coisa absurda. O Brasil é, disparado, um dos países que mais tributa no mundo. Se a gente olhar a contrapartida que recebe na forma de serviços, com certeza não é correspondente a essa carga tributária. Na nossa Constituição, lá está dito que saúde, educação e segurança é direito do cidadão e dever do Estado. Infelizmente, na prática, as coisas não funcionam exatamente assim. Mas nós, como cidadãos, e inclusive os vereadores, antes de serem vereadores, são cidadãos e são contribuintes. Nós temos que permanentemente estar vigilantes nessa questão e fazer as escolhas adequadas dos nossos representantes e efetivamente monitorar e cobrar. Existe uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que qualquer cidadão tem direito a todas as informações, seja do Executivo, seja do Legislativo. Porque as informações não são do prefeito ou do presidente do Legislativo. As informações são da sociedade. Então nós temos que acompanhar isso, tentar entender mais e cobrar sim, para que esses recursos tenham mais eficiência na sua aplicação. Eu só queria lembrar uma coisa aqui. Todos vocês ouviram falar muito disso quando se discutia o fim da CPMF no Brasil. O governo vinha para a televisão e dizia: isso é a falência do Estado brasileiro, vai quebrar, o Estado vai quebrar, não vai ter mais condição de dar continuidade no seu trabalho. Falácia, né, gente? Bastou acabar a CPMF para ver que o Estado continuou nadando de braçada, tanto que o governo federal tem sistematicamente falado que tem quebrado o recorde de arrecadação. E sem CPMF. Mesmo com as desonerações que estão sendo promovidas na área do IPI, né? Automóveis, linha branca, móveis, ainda assim o governo está batendo o recorde de arrecadação. E nós não temos sentido esse benefício, né, como contrapartida. E, vindo mais para a nossa casa, eu tenho lido muito na imprensa que a prefeitura não tem caixa, que o caixa está vazio. Eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, talvez porque eu seja um leigo na administração pública. Mas São Bento do Sul, a economia de São Bento também está nadando de braçada. Se vocês olharem os balanços das principais empresas, crescimentos aí da ordem de 15%.
Isso, de alguma forma, eu entendo que deva se refletir na arrecadação do município. Parece que não é isso que está acontecendo. Eu, pessoalmente, tenho alguma dificuldade de entendimento com relação a essa questão. E é isso que nós temos que monitorar e acompanhar e saber o que acontece, porque o dinheiro é nosso. É o dinheiro do nosso suor. E eu vou aproveitar aqui para fazer... Estou só falando de novo mal do poder público, mas não é assim, não. Eu, graças a Deus, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos. E quero relatar uma coisa para vocês. Fui assistir um jogo de basquete da NBA. Cheguei lá em frente, lá não é ginásio de esporte, é arena, né? Me impressionei com a grandeza do negócio. Entramos lá, elevadores de acesso, ar-condicionado, cadeiras individuais para cerca de 10 mil espectadores. E se tem uma coisa que o americano sabe fazer, é show, né? Então, um jogo de basquete é um show, mas não é disso que eu quero falar. O que mais me impressionou nisso tudo foi quando eu utilizei o banheiro lá, gente. Tão limpo quanto o banheiro da casa da gente. Não tem água respingada no chão, nos espelhos, não tem papel no chão. E daí eu fiquei, muitas vezes, comparando conosco, né? Você vai aqui em um aeroporto, um shopping center, tem permanentemente uma ou duas pessoas limpando os banheiros. E ainda assim, não está limpo. Então, o que eu quero dizer é que nem tudo é uma questão de dinheiro, né, gente? É questão de educação nossa. O que nós estamos fazendo para contribuir efetivamente? E umas coisas que me chamam muito a atenção, né? O Estado construi passarelas para facilitar a travessia para os pedestres e na mureta de divisória tem que construir uma baita grade, porque senão os neguinhos não vão para a passarela. Então, que dinheiro inutilmente utilizado, né, gente? E nas rodovias, cheio de placa, evite jogar lixo ao longo da rodovia. Precisa uma coisa idiota dessas? E isso é conosco, gente, não é com o prefeito, não é com o presidente. Então, por mais que a gente se indigne com tudo o que acontece, vamos nos indignar conosco também. E por mais que cada um esteja fazendo o melhor de si, eu tenho certeza e convicção de que cada um de nós pode fazer um pouco mais do que está fazendo. E a soma desse um pouco mais de cada um é que vai dar uma contribuição para a melhoria do todo. Então, esse é o grande objetivo do Observatório Social, criar essa consciência, estimular essa discussão, o envolvimento das pessoas, né? Buscar essa efetiva participação, essa cidadania fiscal. Eu nem estava olhando nos minutos, tenho tempo ainda? Já extrapolou em 15, mas fica à Sério? vontade. Fica Então bem à vontade, interrompemos porque o tempo é seu. Não quero abusar de vocês também. Tranquilo? Se o Lírio falou, está falado. Mas eu já estou quase. Então, eu pessoalmente, né? Então, desde dezembro, o nosso observatório está constituído. Eu também estou agoniado, porque gostaria que ele já estivesse muito mais atuante. Mas tem uma questão de se estruturar, de treinar as pessoas, porque tem uma metodologia para ser cumprida. E penso que talvez seja um pouco melhor ter um pouco de cautela e fazer a coisa corretamente, porque talvez talvez não, com certeza, o maior patrimônio do Observatório Social é a sua credibilidade. Então nós não podemos arranhar isso. Preferível andar um pouco mais lentamente, mas quando a gente conseguir fazer da forma que mais possa contribuir, que esse é o grande objetivo. A gente podia ficar falando muito, mas eu vou simplificar para todos nós. Tem um videozinho que eu vou pedir na sequência para que seja passado, chama O Hino à Cidadania. E se eu falasse aqui um dia, não seria tão importante quanto esse videozinho. Prestem bem atenção. Talvez a gente devesse todo dia, antes de sair de casa, dar uma olhada nisso, para sair como cidadão de casa mesmo. They'll trick you.
É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, o descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão?
Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Também tem me ajudado muito nesse processo todo. Parabenizar a cada um dos vereadores, ex-vereadores que se fazem presentes, porque vocês não se omitem, vocês, eu sei que apanham muitas vezes, mas tiveram a coragem de encarar. Faz parte, né? E só, para concluir aquela questão da viagem que eu fiz, apesar de lá haver tanta coisa boa, eu estava extremamente ansioso para voltar para o Brasil. Que país extraordinário, gente! Se nós formos um pouquinho melhor, vai ser perfeito. Muito obrigado.